Opa, aqui é o Gustavo Soares e hoje eu gostaria de te apresentar uma forma de diagramar um livro, ou praticamente qualquer tipo de livro, em um dia ou menos. Bom, então para diagramar aí um livro, que seria mais ou menos umas 500, 700 páginas, é praticamente qualquer tipo de livro em um dia, a gente precisa de três coisas. A primeira delas é um arquivo de Word com a sua estrutura editorial e a sua hierarquia tipográfica devidamente aplicadas, e visivelmente aplicadas ali no arquivo do Word. A segunda coisa é trazer esse arquivo do Word para o InDesign através de uma técnica que se chama mapeamento de estilos. E a terceira coisa é que esse arquivo de InDesign, esse template do projeto gráfico, que ele tenha sido preparado com alguns cuidados. Bom, então o primeiro ponto, que é o arquivo de Word. Esse arquivo de Word, quando ele vem para a gente, para ser diagramado, ele já passou na mão de várias pessoas, do autor, do tradutor, do editor, mas é na preparação, nas mãos do preparador, que essa estrutura editorial e essa hierarquia tipográfica se consolidam. Então é muito importante que no arquivo de Word, uma abertura de capítulo que está lá em Times 24 centralizado, é muito importante que em todas as aberturas de capítulo, lá no arquivo de Word, o título esteja com Times 24 centralizado. Porque para a gente, uma diferença de 1 ponto, 2 pontos no tamanho representam uma diferença na estrutura editorial, uma diferença de hierarquia tipográfica. Então, às vezes, 2 pontos é a diferença entre o intertítulo 3 e o intertítulo 2. E lá no documento de Word isso precisa estar claro. Precisa estar claro que tudo que é Times 18 alinhado à esquerda, tudo em caixa alta, vai ser sempre o intertítulo 2. Isso, lógico, são exemplos hipotéticos, mas é importante que a citação com recuo aconteça sempre da mesma forma. O título de capítulo, a abertura de seção, sempre da mesma forma, para que a gente possa olhar esse documento de Word e não ter dúvida dessa estrutura editorial, dessa hierarquia editorial que está lá estabelecida. Porque de duas uma, ou a gente vai inferir que essa estrutura editorial ela é coesa, então a gente vai ver uma coisa que está com corpo 18 e outra coisa que está com corpo 16 e a gente vai inferir que são duas hierarquias diferentes. E pode ser que sejam a mesma, Então a gente vai acabar gerando um erro nesse documento. E a outra coisa que é possível de acontecer também, na verdade até o que seria recomendado, é entrar em contato com esse preparador ou o editor e tirar essas dúvidas e falar, olha, aqui está aparecendo itálico dessa forma, é a mesma coisa do que nesse outro momento que também aparece com itálico meio parecido. Então isso gera muito atraso, Tem que identificar todas essas inconsistências editoriais, devolver para o preparador ou devolver para o editor essas dúvidas. Então é muito importante que esse arquivo de Word ele esteja com essa estrutura editorial muito clara, e bem definida. E esse é o resultado de um arquivo bem preparado, na verdade. E isso acontece, essa é uma premissa desse fluxo, porque é no Word que a gente vai mapear esses estilos, é no Word que a gente vai falar que tudo que é Times 18 é subtítulo, que tudo que é Times 24 centralizado, caixa alta, é abertura de capítulo, que tudo que é itálico com recuo de tanto é citação. Por que no Word? Porque o Word é muito preparado para esse tipo de atividade, O Word, na verdade, tem algumas funcionalidades que são até superiores às do InDesign, que o InDesign deveria implementar também. Então é lá que a gente vai ter um documento do Word com todos os estilos aplicados, E aí, se o preparador não está... se não foi pedido a ele que faça isso, então é a gente que tem que fazer. Mas para te dar uma referência assim, do quanto tempo demora, para fazer é exatamente essa atividade de limpar esses estilos, validar esses estilos no Word, para um livro de umas 500 páginas, uma ficção, uma não ficção, com nota de rodapé, com recuo, com 2 níveis de intertítulo, enfim, um livro relativamente completo.
demoraria aí no máximo 1 hora. Né? Não é um grande trabalho, apenas um trabalho que tem que ser feito com atenção. E ele é fundamental para o segundo ponto, que é trazer esse arquivo do Word para o InDesign através do mapeamento de estilos. Porque, e o próprio nome diz isso, né? Por que isso é fundamental? Porque o nosso arquivo do InDesign, ele já vai estar com essa estrutura, né? Essa lista de estilos pronta para receber os estilos que estão vindo do Word. E é por isso que a gente mapeia os estilos. E se os estilos tiverem literalmente, né, e exatamente o mesmo nome, o próprio InDesign entende isso e já aplica esses estilos. Ou seja, parte do trabalho, né, dessa primeira importação, que é super demorada e é super trabalhosa, né, que é importar o arquivo do Word, depois ficar caçando todos os estilos de parágrafo e depois ficar caçando os itálicos e os versaletes, caso a caso, um a um, e vendo se está tudo aplicado ou não, isso demora demais. E com essa estratégia de mapeamento de estilos, não. Isso, assim, acontece no instalar de dedos, né? O trabalho foi feito lá no Word, o trabalho que geralmente você faz no InDesign. E aí, o que acontece? Então esse é o segundo passo. Quando essa importação está feita, todos os estilos já estão mapeados. Então não é uma questão de você ficar preocupado se um itálico passou ou não. Se ele foi mapeado direito no Word, ele vai estar direitinho no InDesign. Tem um benefício muito grande de trabalhar dessa forma, né? Além de vários, né? Mas tem um muito importante quando a gente faz o mapeamento de estilos, que é poder gravar esse mapeamento. Então a gente pode gravar esse mapeamento de estilos, a gente pode atualizar esse mapeamento e a gente pode reutilizar esse mapeamento. Então imagina se você tem um cenário de fazer 3, 4, 5, 15 livros que compartilham o mesmo projeto gráfico. Esse mapeamento vai ser feito uma vez só, né? E pode ser até que um determinado livro, o terceiro, quarto livro que você está fazendo, ele tem alguns estilos de parágrafo a mais, alguns estilos de caractere a mais. Não tem problema, você parte do mapeamento que já foi feito e atualiza ele, assim como a gente atualiza estilo de parágrafo depois de ter feito uma pequena alteração. E isso é muito mais rápido do que ficar fazendo sempre, e também é muito mais rápido fazer os estilos lá no Word do que fazer no InDesign, né? Faz aquela importação crua e aí vai estilo de parágrafo por estilo de parágrafo, estilo de caractere por estilo de caractere, no Find and Change. Então procura os itálicos, troca, tu procura versalete, troca. Então isso é o caminho natural, né, da maioria dos designers e diagramadores que eu conheço. Eu também já fiz muito isso, mas fazer no Word é muito mais rápido, é muito mais consistente e, acredite se puder, o Word está mais preparado para fazer esse tipo de limpeza nos estilos de um arquivo que começa no próprio Word do que o InDesign, na minha opinião. Então o terceiro ponto, que está meio junto com essa importação, né, que é quando esse conteúdo ele entra no arquivo do InDesign. Então, quando ele entra lá no arquivo do InDesign, como eu falei que ele pode ter sido levemente preparado, né, ou preparado com alguns cuidados, significa que, por exemplo, os cabeçalhos, os cabeços, eles podem já mostrar automaticamente as aberturas de capítulo, as aberturas de seção, enfim, aí depende de como são os cabeçalhos no seu projeto gráfico. Outra coisa que também pode acontecer automaticamente é essas aberturas de capítulo e seção serem feitas automaticamente, né? Então elas sempre começarem na página par ou sempre começarem na página ímpar. E aí existem também algumas outras pequenas funcionalidades que podem ser implementadas, né? É possível você implementar um controle de viúva e órfão que vai ser muito mais automático, ágil e limpo do que ficar fazendo quebra de linha forçada, né, que é uma coisa muito destrutiva para o texto. E também você pode utilizar alguns scripts simples, né? Script não é um monstro de 7 cabeças. Evidentemente, se você nunca mexeu com scripts, pode parecer assim uma coisa muito complicada, mas é muito simples, principalmente se você não vai escrever ou se você não vai customizar o script, se você vai simplesmente dar o play e usar. Bom, então além da economia em horas e dos resultados que você vai ter com esse fluxo de trabalho, que vão ser muito concretos, né? Eles são muito quantitativos,
Essa forma de trabalhar te entrega algo que eu acho muito maior, que é previsibilidade. Ou seja, você vai conseguir estimar a sua carga de trabalho de forma muito mais assertiva, que se antes você talvez estimasse 2 a 4 dias para fazer, né, o miolo do livro, agora você sabe que você consegue fazer ele em 1 dia ou menos. E isso abre um leque fantástico de possibilidades, né? Porque você de repente ganhou 2 ou 3 dias na sua vida. E você pode fazer uma infinidade de coisas com esse tempo, né? Se projeto gráfico faz parte do seu escopo, né? Faz parte da sua entrega, você pode investir esse tempo em aprofundar a sua pesquisa, em refinar o seu projeto, né? Ou desenvolver um projeto mais autêntico. Ou você pode usar esse tempo para pegar mais projetos e aumentar a sua renda. Ou também você pode fazer um investimento que eu acho que é o melhor de todos, que é investir em você mesmo, né? Investir no tempo que você passa com você mesmo, no tempo que você dedica aos seus interesses, no tempo que você relaxa, enfim, no tempo que você passa com a sua família. Esse tempo não tem preço e esse tempo ele é difícil de recuperar, né? Então, esse vídeo para mim ele tem um sabor muito especial porque muitas coisas da minha vida foram mudadas a partir do momento que eu entrei em contato com uma ideia simples, mas uma ideia poderosa. E esse vídeo tem essa característica, né, de te apresentar essa ideia de que é possível sim você desenvolver um projeto e diagramar uma quantidade muito grande de páginas em pouco tempo, provavelmente com mais consistência e com mais qualidade do que se você fizesse na unha da maneira tradicional. Então eu espero que você tenha curtido esse vídeo e espero também te ver em outros vídeos. Muito obrigado e até mais! Opa, aqui eu... Olha pra lá.